E aí galera, olha gente, eu tô aqui pra expressar a minha tristeza pela derrota da seleção brasileira, 7-1, foi difícil demais, eu sofri, me desesperei, achei que ainda dava, mas não teve como, perdeu o controle. O brasileiro sofre, eu particularmente sofri muito. O verdadeiro brasileiro sofre demais com isso, porque se criou uma esperança, uma esperança de uma alegria, pelo menos que fosse no futebol, mas se construiu toda essa expectativa para esse dia. Mas enfim, foi interrompido. O verdadeiro brasileiro sofre, mas aquele que se diz brasileiro, que coloca uma camisa e vai pro estádio e depois sai e vai quebrar, vai fazer baderna, vai ferir as pessoas, esse para mim não é brasileiro. Essa pessoa não é brasileira. Eu comecei com o assunto futebol para introduzir um assunto muito importante, muito maior do que a derrota do Brasil. Um problema muito maior do que essa derrota. Gente, por um lado foi difícil. Como brasileiro, nós gostamos de futebol, foi difícil. Por outro lado, o Brasil precisava de um estalo desse. O Brasil precisava de um choque desse para acordar e perceber que existem coisas maiores, que existem problemas maiores que precisamos solucionar. A política está chegando, as eleições estão chegando. E aí? É aí que o Brasil precisa ganhar, é aí que o Brasil precisa vencer, mas não é indo pra rua, quebrando, ferindo pessoas, fazendo arruaça. Não é assim que vai se solucionar o problema. Não é assim. Ah, Leonardo, mas olha, deixa eu te falar um negócio, cara. A gente precisa solucionar o problema de corrupção nesse país. Ô Fofolete, deixa eu te falar uma coisa. O problema de corrupção nesse país não começou agora. Não começou 50, 100 anos atrás. Não começou quando surgiu o partido A, B e C. O problema de corrupção nesse país é algo histórico. Desde o Brasil colônia já existiu uma atmosfera de corrupção nesse país. É só estudar, é só ir ver a história e você vai comprovar que isso é verdade. Então, mas eu não tenho como eu voltar no passado e mexer na história. E aí, como é que eu faço? Como é que vai existir mudança? É possível. É possível hoje eu mudar a realidade desse país. Se você quiser. Se você, povo brasileiro, quiser, é possível mudar a realidade desse país. Como? Como? Dentro de casa. Resgatando princípios e valores. Resgatando princípios e valores dentro de casa, nas escolas, nas ruas, nas universidades. É possível, velho. É possível. Imagina. Se você tem um filho aplicado, certamente você vai ter um aluno aplicado, você vai ter um cidadão aplicado, você vai ter um político de caráter. Para pensar nisso, se liga, Brasil. Se liga. Não soluciona problema indo pra rua e quebrando e achando que assim vai ter voz. Eu acredito em um Brasil diferente. Mas acredito num Brasil diferente, resgatando princípios e valores.